Hoje é quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023. Vamos começar aqui a nossa entrevista com o presidente da OAB Subseção de Blumenau, Dr. Rodrigo Eduardo Suete, que está com a gente nesta manhã. Doutor já falou um pouco aqui sobre as ações da Câmara de Vereadores. Agora vamos falar sobre as ações da OAB, da subseção aqui de Blumenau. Quais são as prioridades, as principais demandas da OAB aqui em Blumenau para esse ano de 2023, doutor? Olha, Jorge, quando fizesse o convite, eu pedi ali um relatório simplificado do que a gente tinha feito ano passado, né, que foi o primeiro ano dessa gestão. E estou com ele em mãos aqui, deu quase 20 páginas. Isso é um resumo, né? A gente tem estado bastante atuante, tanto na defesa dos advogados, claro, no exercício da profissão, para garantir que isso seja feito de maneira que não haja embaraço, né, ao desenvolvimento da sua atividade. E também tem chamado bastante os advogados a participar dos nossos eventos, especialmente na nossa sede, lá na Rua dos Advogados, porque com a pandemia isso acabou ficando bastante prejudicado, o pessoal se acostumou com o online e agora está um pouquinho, a gente está fazendo esse trabalho de pegar e chamar novamente todos para que a gente tenha essa convivência pessoal, né? Mas são projetos que a gente fez, já começou ano passado, como o projeto OAB por Elas, que foi implementado, o projeto já é da gestão anterior, a gente implementou no ano passado e pretende agora, inclusive, fortalecê-lo, que é o atendimento àquelas mulheres vítimas de violência doméstica. São advogadas voluntárias dos nossos quadros da OAB, que atendem toda segunda-feira lá na Delegacia de Proteção à Mulher, ali na transversal da Rua Paraíba, né? Na Dr. Sapelt. São dados os encaminhamentos a todas as mulheres que chegam lá sem advogado, para que elas saibam os direitos e tudo que elas podem buscar de amparo de serviços municipais a respeito disso, até como fazer as denúncias e tudo mais, para cientificá-las, porque muitas chegam lá simplesmente sem saber nada, só sabem que sofreram algum assédio ou alguma violência. E muitas vezes precisam dessa orientação jurídica. Nós temos feito isso, eu acho que está funcionando muito bem e, como eu disse, a gente pretende até ampliar esse serviço. Isso é apenas um dos projetos da OAB aqui de Blumenau em prol da sociedade. E são vários, né? Tem aquele projeto OAB Vai à Escola, que tem o objetivo de levar esse conhecimento já para os estudantes, desde o começo, com a finalidade aí de entender, de que as pessoas entendam melhor os seus direitos, né, presidente? Exato. A gente tem esse projeto OAB Vai à Escola, na verdade, ele é pioneiro em Blumenau. Hoje nós já faz muitos anos, muitas gestões que ele está ativo. Eu participei, inclusive, como voluntário substituto em algumas oportunidades no passado. E funciona também em Pomerode. Lembrar que a OAB não é só a subseção de Blumenau, ela abarca também os advogados de Pomerode, que ainda não atingiram os requisitos para formar uma subseção própria. E lá em Pomerode também funciona muito bem o projeto OAB Vai à Escola. Até convido os colegas advogados que estejam nos ouvindo, Jorge, para participar desse projeto. É muito bacana essas visitas que a gente faz às escolas de Blumenau, cientificando os alunos da rede dos seus direitos, também dos seus deveres, né? Do que está disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitas vezes não, na maioria das vezes, eles não têm conhecimento disso, né? E é importante que eles estejam cientes de tudo o que pode e o que não pode ser feito. São quantas comissões que a OAB tem? Hoje nós temos 35 comissões ativas em Blumenau. 35 comissões? 35. Qual é a estrutura da OAB para todo esse serviço? Olha, a gente tem uma sede lá na Rua dos Advogados, que é uma das melhores do estado. Ela é bastante ampla. A gente tem nós temos os espaços de reunião, auditório para cerca de 200 pessoas. E tem dia lá na nossa sede que nós temos 4, 5 reuniões de comissões simultâneas. Então está sendo bem movimentado, né? Além disso, a gente tem ainda os espaços de convivência de externos, como churrasqueiras e salão de festa, né? Então o espaço realmente não falta, nós temos estrutura para isso e demonstrou-se ano passado
que realmente está muito movimentado. Para nossa alegria, ficou muito movimentada a nossa sede. Para os advogados, doutor, né, quais são os serviços oferecidos pela OAB? Nós temos aqueles espaços de festa, como eu te falei, são 2 churrasqueiras externas, o campo de futebol, temos um salão gourmet totalmente equipado para fazer eventos de até, salvo engano, 50 ou 60 pessoas, e o salão principal, que até casamento já foi feito, formaturas, festas grandes, tudo com valores para advogados, são valores assim absolutamente subsidiados. Eles são bem reduzidos frente ao que se cobra aí no geral, no comércio em geral. De um modo geral, da categoria, quais são as principais demandas, né? Teve uma época que a OAB brigava muito pelo acesso nos presídios, por exemplo, né? A forma como os advogados eram tratados nesses estabelecimentos. Isso ainda continua? Como é que está essa situação? Até complementando, que é tanta coisa, a gente acaba esquecendo às vezes. Complementando o que a gente acaba fazendo para os advogados, em prol da advocacia. Temos também, claro, essas salas de atendimento, né, nos fóruns, embora agora pouco utilizadas por conta da digitalização dos processos, a gente quase não vai mais ao fórum, mas nós temos as nossas estruturas nas unidades, nos prédios judiciários, né, e também, especialmente esse não sofreu nenhum decréscimo, pelo contrário, com o fim da pandemia houve um acréscimo de uso nas salas da penitenciária e do presídio regional de Blumenau. É importante destacar para os advogados que eventualmente estejam algum tempo sem ir até essas estruturas, nós no presídio regional de Blumenau a gente fez uma reforma completa, uma revitalização da sala. Nós colocamos ar-condicionado nos parlatórios, no parlatório lá, que é uma estrutura, uma parte separada da sala dos advogados. Também renovamos toda a sala dos advogados, com móveis, com ar-condicionado, pintura, piso. Foi feita uma revitalização completa. Ficou muito bom, os advogados têm elogiado, os que frequentam o local. E agora nós estamos voltados especialmente para uma sala nova na Penitenciária Industrial de Blumenau, que é aquela que fica ali na divisa com Gaspar. Nós temos atualmente lá uma sala que deve dar ali uns 6 ou 8 metros quadrados, é muito pequena, muito acanhada. A gente está construindo uma sala nova, logo depois da revista. Essa sala vai receber os advogados, então, com uma mesa de trabalho, computador com internet, cadeiras, e toda a estrutura para que ele possa, com conforto, aguardar o seu horário de falar com o seu cliente lá dentro. E vamos manter, a princípio, aquela sala interna para que seja feita, eventualmente, procedimento de revista nos próprios advogados, sem passar pelo lado comum, para que não sofra qualquer tipo de problema de vexatório ou coisa parecida. Certo. Quando o cidadão, por exemplo, ele tem alguma reclamação sobre uma prestação de serviço do setor de direito, né? Tem um canal da OAB que ele pode procurar para conversar, para reclamar de algum serviço mal prestado. E a OAB recebe muitas reclamações. Como é que ela trata isso? Normalmente, quando há esse tipo de dúvida, as pessoas se comunicam conosco através da ouvidoria que nós temos aqui em Blumenau, né? A depender do caso, a ouvidoria pode dar um encaminhamento, quando entenda que seja coisa que nós devemos tratar de ofício. Aí a gente instaura um procedimento para apuração de eventual infração ético-disciplinar por parte do advogado, ou o próprio cliente que se sinta lesado, ele pode também, direto da nossa subseção, manifestar esse problema, e ele mesmo, de próprio punho, diz que quer instaurar o procedimento e a gente vai fazer. Ou ainda ele pode procurar outro colega advogado e esse outro colega vai ingressar também com pedido de apuração dessa infração ético-disciplinar. É conveniente lembrar que nós temos cerca de 170 processos ativos hoje em Blumenau para apuração dessas faltas disciplinares, supostas faltas disciplinares. Nós conseguimos manter esse número, ou seja, ano passado o número que nós recebemos de reclamações, nós conseguimos resolver esse mesmo número, então tem se mantido estável. O nosso gol agora esse ano vai ser se nós conseguimos, além de resolver os que nós recebemos, diminuir também o nosso estoque de processos. Lembrando que, se considerado que houve realmente uma infração ético-disciplinar, o advogado pode ser punido com advertência,
com suspensão e até com a exclusão dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. E ele não retorna daí, ele perde o seu direito de advogar. Já chegamos a essa situação extrema aqui na OAB de Blumenau? Já tivemos casos, sim. Já tivemos casos, sim. Às vezes colegas cometem condutas criminosas, esse tipo de coisa. Isso, claro, nós não temos a decisão final em Blumenau, né? Mas a gente já encaminhou, sim, processo com esse tipo de conclusão que foi confirmada pelo Tribunal de Ética e Disciplina. Como é que a OAB trabalha com os seus associados, né? Essa questão da ética e da boa prestação de serviço, respeito ao cliente, né? Acima de tudo. Como é que vocês trabalham isso com os associados? Isso, a seccional Florianópolis tem um trabalho bastante atuante e nós temos os nossos colegas aqui de Blumenau que respondem pela nossa região, sempre procurando, primeiro, orientar, porque nós temos sempre muitos jovens advogados que às vezes não têm conhecimento de tudo que pode ou não pode ser feito, essa questão de propaganda, angariação de clientes, né? Então, quando é verificada uma falta em potencial ou que fira os preceitos de ética e disciplina do nosso código, a gente tem orientado a que se corrija essa conduta, damos prazo para que isso seja feito. Caso persista, aí sim é instaurado um procedimento de apuração para eventual punição. Quantos advogados são formados por ano aqui na cidade, doutor? A gente acaba recebendo também advogados de fora, então eu posso te dizer que no ano passado, nós entregamos credenciais para novos advogados, eu acho que em torno de uns 250 advogados. Há campo para todos? Sim, há campo para todos. Querendo trabalhar, não falta campo, não. A gente tem coisas novas surgindo todos os dias. Um exemplo disso, o mais claro, coisa que nem se falava até pouco tempo atrás, da Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, a LGPD, né? Nós já temos advogados especialistas nisso, coisa que não existia há pouquíssimo tempo, né? Essas questões de direito ambiental, por exemplo, também é relativamente novo, e nós temos já colegas especialistas nisso, atuando com afinco nessa área. Então, abrem-se campos todos os dias. Isso não falta, não. E isso requer também uma atenção especial com a formação, né, doutor? Sem dúvida. A formação hoje já deve ser diferenciada de 20, 30 anos atrás, até porque a tecnologia vai trazer muita novidade ali pela frente, né? Eu não sou tão antigo assim, mas a gente pesquisava em livros ainda. A gente no começo da faculdade, especialmente, não tínhamos internet, né? Isso foi surgindo no decorrer da faculdade. E hoje a gente faz tudo com celular, né? A nossa batalha hoje é para que se mantenha a obrigatoriedade, na verdade, dos cursos presenciais, que não se permita que o curso de Direito seja feito no formato EAD. Essa é uma das bandeiras da OAB. Uma das bandeiras da OAB nacional. Na formação, né? Nacional para a formação de profissionais. Nesse processo de formação. Presenciais, exatamente. E que avanços o senhor acha necessário também na formação, diante de tanta novidade que a gente vai tendo aí com o passar do tempo? O que a gente vê é que aqueles colegas recém-formados que eventualmente não tenham passado por um estágio no escritório de advocacia ou no poder público, fórum, Ministério Público, esse tipo de instituição, acabam saindo com algumas dificuldades, porque não têm o conhecimento de como o sistema atua. Até às vezes, nós temos também que reconhecer que há deficiências na formação. As pessoas talvez se esqueçam que nós temos que trabalhar com convencimento, e normalmente o convencimento de forma escrita. Então, se eu apontasse algo para melhorar, seria esses dois pontos assim, que eu acho que seriam trariam bastante melhoria, que seria justamente esse conhecimento da estrutura, os estágios, né? E um melhor conhecimento da própria dialética ali, de como argumentar, bem escrever, na verdade. E a questão da conciliação, doutor? Como é que a OAB avalia o crescimento nesse sentido e vê isso como uma evolução, por exemplo, no serviço? Está sendo buscado já há algum tempo, isso vem numa crescente, na verdade, né? Hoje nós temos o Sejusc aqui, que é o Centro de Conciliação, coisa que não havia até pouco tempo atrás, e nós, inclusive, trabalhamos ativamente porque isso, por legislação federal, foi instituído e acabou que estava gerando mais um custo
para os jurisdicionados, para os nossos clientes, porque essas audiências de conciliação do Sejusc são pagas à parte. O que nós conseguimos aqui em Blumenau? Que se cientifique previamente o advogado e os clientes acerca do que o Sejusc faz, qual é a atividade do Sejusc, né, que vai procurar conciliação, e já se estabeleçam os custos. A partir daí, os clientes, as partes aceitando, tudo bem, prossegue-se. Eles rejeitando, não quero pagar, eu não tenho condições, eu acho que não vai dar certo, não tenho interesse, encerra-se ali sem aquele custo. Isso é algo que a gente conseguiu aqui em Blumenau e a gente espera que passe a funcionar em mais lugares aí de forma universal. Porque um dos nossos argumentos era, normalmente o cliente já paga para entrar com o processo, já contrata o advogado, paga custas de fórum e arcar ainda com custos de um conciliador, a gente entende que seria demais, a não ser caso que ele concorde com isso. Entendi. Mas há uma tendência de se evoluir nesse sentido? Sem dúvida. Nós temos uma cultura muito da briga judicial, né? Vou entrar e espero a sentença. Acho que a gente está evoluindo nesse aspecto, de começar a buscar mais a conciliação, né? Cientificar as partes dos prejuízos também na demora dos processos judiciais. Nós temos hoje os centros de arbitragem também, que são passíveis de utilização. As partes, quando concordam, elas levam aquilo para um árbitro independente e ele vai decidir, e não há recurso desse tipo de decisão, e certamente o tempo para a arbitragem ele é infinitamente menor do que se aguardar uma sentença no processo judicial normal, né? Há uma tendência muito grande a tirar um pouco do judiciário esse tipo de procedimento. São vários hoje que a gente consegue fazer em cartórios extrajudiciais, por exemplo, divórcios, inventários que não envolvam menores, isso tudo a gente já consegue fazer extrajudicialmente. Porque as demandas aumentaram muito, né, em volume. Sem dúvida nenhuma, né? O cidadão já entende melhor os seus direitos, doutor, e entende também qual é o momento dele ingressar com uma ação judicial? Entende bem melhor. Todo mundo já está bastante afeito. Por exemplo, fui negativado indevidamente, tenho direito à indenização por dano moral, né? Claro que isso tudo a gente conta com a boa orientação dos nossos colegas advogados, para que não ingressem com demandas temerárias, esse tipo de coisa. Mas, de um modo geral, a população está muito atenta. Já houve uma evolução muito grande nisso. Tem alguma área, por exemplo, né, que carece de mais profissionais? Eu não tenho conhecimento disso, Jorge. Eu acho que todas estão bem com muitos colegas atuando, né? E tem muitos que se destacam nas suas respectivas áreas. É claro, a gente ouve falar mais de uns do que de outros, mas ao mesmo tempo que eu digo que não falta trabalho para os novos advogados, não vejo uma área que seja realmente carente de profissionais. Bom, vamos lá. Quem precisa dos trabalhos da OAB, né? Em que casos é possível procurar a OAB, doutor? Quando você se sentir, por exemplo, o cliente se sentir lesado pela atitude de algum colega, advogado, né? Isso normalmente acontece quando não há, por exemplo, uma prestação de contas adequada, esse tipo de coisa. Muitas vezes a prestação de contas ela está correta, mas o cliente muitas vezes não entende como é feito, né? Então, pode procurar a OAB. Eu sugiro sempre que se consulte, tente-se entender essa questão com o seu advogado, uma conversa pessoal, se explica muita coisa, né? Mas permanecendo a dúvida ou, eventualmente, tendo essa sensação de que houve problema na atuação do colega advogado, que se procure a OAB, às vezes até uma consulta com um terceiro colega advogado pode explicar melhor a situação. Muitas vezes acontece de um terceiro explicando, as coisas se resolvem, né? Mas permanecendo a sensação de que há problema, pode procurar o OAB que a gente está lá para resolver isso. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor nessa manhã aqui. Eu que agradeço, Jorge. Eu conversei aqui na Boca do Povo com o presidente da OAB, subseção de Blumenau, doutor Rodrigo Eduardo Suete, nesta manhã, aqui na programação da Itaberá Rede Bandeirantes de Rádio. Agora 10h59.